E aí, gente, continuando então o nosso estudo de equações lineares, hoje a gente vai ver o método de D'Alembert, que é o método para encontrar uma solução. Então, primeiro vamos fazer uma revisão do que a gente viu no vídeo anterior. No vídeo anterior, a gente viu algumas propriedades de equações lineares e principalmente propriedades de equações lineares homogêneas. Então, uma equação linear homogênea de ordem 2 é uma equação que tem essa cara aqui, e a gente viu que, a partir de qualquer conjunto de funções que resolvem a equação diferencial, você consegue construir infinitas outras soluções, basta fazer a combinação linear delas. Ou seja, qualquer combinação linear de soluções da equação diferencial também vai ser uma solução. A gente viu também que, se você tem duas soluções da equação diferencial com Wronskiano diferente de zero, então a solução geral é dada por essa expressão envolvendo as duas soluções. Ou seja, isso quer dizer que qualquer solução da equação diferencial vai ser uma combinação linear dessas duas soluções que você tem. Além disso, a gente viu também um teorema de existência e unicidade que dizia que se aquelas funções coeficientes que aparecem na equação, A0, A1 e A2, se elas são contínuas em algum intervalo i, e além disso aquela função A2 é sempre diferente de zero, então qualquer problema de valor inicial com instante inicial nesse intervalo i vai ter solução e essa solução é única. Além disso, juntando com a informação que a gente tem do item 2, a gente sabe que para encontrar essa solução, basta encontrar C e D da expressão da solução geral. Qual era o problema que ficou em aberto a partir de todas essas coisas? Como que você encontra duas soluções para a equação diferencial? Por quê? Uma vez que você tem duas soluções, você consegue todas as outras. Então, qual é o problema que ficou em aberto de todas essas propriedades que a gente viu? O problema aqui é como que você encontra duas funções que resolvem a equação diferencial e que satisfazem aquela propriedade do Wronskiano. Hoje a gente não vai resolver completamente esse problema, mas o que a gente vai fazer hoje aqui é reduzir esse problema. O que a gente vai fazer é, se você tiver uma solução, a gente vai mostrar como encontrar a segunda. Então aqui a gente já resolve parcialmente esse problema geral de encontrar soluções para equações lineares de ordem 2. Então tá, vamos lá. Suponha que você conhece uma função que resolve essa equação linear homogênea. O que a gente vai fazer é usar essa solução para encontrar a segunda solução. E a partir dessas duas, a gente encontra todas as outras fazendo combinações lineares. Então, como que a gente vai encontrar essa segunda solução? A primeira coisa, a gente vai colocar uma hipótese em cima dessa segunda solução, que é, a gente vai procurar por uma segunda solução que tenha esse formato. Ela é alguma função u vezes a primeira solução que a gente já tem. Então, o que a gente tem que fazer aqui é determinar quem é essa função u. Bom, se a gente está procurando por uma solução que tenha essa cara, eu vou derivar essa expressão y2. Então, pela regra do produto, eu obtenho essa derivada. Derivando de novo, eu obtenho essa outra função aqui. E agora o que eu vou fazer é, eu vou substituir essas expressões na solução para ver qual é a condição que aparece em cima dessa função incógnita u, que é a função que eu quero encontrar aqui. Substituindo na equação, eu obtenho o seguinte. Aqui eu só substituí as derivadas de y2 por essas expressões que eu calculei aqui na direita. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos coletar todos esses termos que tem a função incógnita u. E vou botar u em evidência. Fazendo isso, eu obtenho essa relação aqui. Notem o seguinte. Tudo que aparece dentro desse primeiro parênteses aqui só envolve a função y1, que é a solução que eu conheço para a equação diferencial. E toda essa expressão dentro do parênteses nada mais é do que o lado esquerdo da equação diferencial, só que com y1 no lugar de y. Então, se y resolve a equação diferencial, isso significa que todo esse parênteses aí é igual a zero. Então, todo esse primeiro termo dessa última equação é zero. E, portanto, a função u, que eu não conheço, ela tem que satisfazer só essa relação aqui. Daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi colocar
os termos com a segunda derivada aqui e os termos que envolvem a primeira derivada de u, todos aqui. Então vamos apagar um pouco e ver como é que dá para resolver essa última equação diferencial. Só para simplificar um pouco a notação, eu vou chamar todo esse primeiro coeficiente aqui de B1 e todo esse outro coeficiente aqui de B0. Notem que y1 é a função que eu já conheço, a função solução que eu conheço. E A0 e A1 e A2 são os coeficientes da equação que eu também conheço. Então, essas expressões que eu estou trocando por B0 e por B1 são coisas que são funções de x que eu conheço. E assim eu posso reescrever todo esse problema da seguinte maneira. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou procurando por uma segunda solução da equação diferencial. Essa segunda solução tem o formato u vezes a primeira solução. Então, o que eu tenho que fazer é encontrar essa função u aqui. Para encontrar essa função u, a gente viu que basta resolver essa equação diferencial. Qual é o problema com isso? Essa equação diferencial que a gente obteve aqui, ela é uma equação linear, homogênea também, de segunda ordem. Ou seja, qual era o problema inicial? Resolver aquela outra equação linear ordem 2. E para resolver ela, a gente está vendo que a gente tem que resolver essa outra equação linear ordem 2. Então a gente está trocando um problema por outro equivalente, né? Aparentemente a gente não fez nenhuma simplificação nessa resolução. Porém, essa equação aqui tem uma propriedade muito boa que é, se eu fizer a seguinte mudança, vamos trocar u' por w. Se a gente fizer isso, então eu vou estar trocando u duas linhas por w'. E fazendo essa mudança eu consigo reescrever essa equação para u da seguinte maneira. E agora, essa equação é uma equação que eu sei resolver. Essa equação em particular é separável. Ela é de primeira ordem e é separável. Então, aplicando aquele método para equações separáveis que a gente viu, a função w que resolve essa equação vai ter essa cara aqui. E, portanto, como w tem essa relação com a função u, basta eu integrar essa função w que eu obtenho a u. Por último, só reescrevendo quem é B0 e B1, pelo que a gente viu lá em cima, eu obtenho que a função u tem essa cara aqui. E, portanto, a minha segunda solução vai ser essa função u, resultado de todas essas integrações, multiplicadas pela solução y1 que eu já tinha. O que vocês não devem fazer aqui? Vocês não devem decorar essa expressão para a função u. Como a gente vai ver no próximo exemplo, para determinar essa segunda solução, ou seja, para determinar essa função u, o que a gente vai fazer é sempre seguir todo esse roteiro. Ou seja, eu recomendo fortemente que vocês não tentem decorar essa expressão para a função u. E sim se ater mais a esse caminho que a gente fez para determinar ela. Então, vamos traçar o roteiro do que aconteceu nessa resolução. Então, o início de tudo a gente tem essa equação linear, ordem 2 homogênea, e eu conheço uma solução para essa equação. A partir dela, a gente vai encontrar a segunda. E para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai procurar por uma segunda solução que tenha esse formato, ele é alguma função vezes a primeira solução. Então, a gente substitui esse formato na equação diferencial. Substituindo, a gente vai fazer algumas simplificações e vai obter uma equação que tem essa cara aqui. Essa equação vira uma equação de segunda ordem para a função u, mas que na verdade é uma equação de primeira ordem para a derivada de u. E é isso que a gente faz no item 3. A gente troca u' por w, e daí vai trocar u duas linhas por w' e vai reescrever essa equação como uma equação de primeira ordem para w. Uma vez que determinou w, eu volto no item 3 e obtenho a função u. E obtendo a função u, basta eu multiplicar u por y1 que eu vou obter a minha segunda solução. Tá bom, vamos ver como é que isso aqui fica dentro de um exemplo. Então, nesse exemplo 1, eu tenho essa função raiz de x que resolve essa equação diferencial linear ordem 2. E eu quero encontrar uma segunda solução para essa equação diferencial. Então, primeira coisa, eu vou procurar por uma segunda solução que tenha esse formato. A y2 vai ser alguma coisa vezes raiz de x. Então, vou calcular as derivadas dessa y2. A primeira derivada pela regra do produto fica assim, a segunda derivada fica assim. E agora,
eu vou substituir na equação diferencial. Então, trocando y por y2 na equação diferencial, eu vou obter essa expressão aqui. A gente pode fazer algumas simplificações. Vou distribuir essa multiplicação por 4x² aqui e obtenho isso. Notem que aqui a gente vai conseguir cancelar esse termo com esse termo aqui. E, portanto, a minha condição sobre a função incógnita u é essa daqui. Agora, no item 3, eu vou trocar u' por w. E daí eu consigo reescrever essa equação de segunda ordem para u como uma equação de primeira ordem para w. Essa equação é uma equação separável. Então, a gente pode implementar o método para equações separáveis aqui. Vamos apagar um pouco essa tela para resolver essa equação para w. Então, resolvendo aquela equação para w, para fazer isso eu vou separar as variáveis w e x aqui. Então, eu troquei a notação da derivada w', coloquei esse termo aqui para o lado direito. Agora eu vou dividir tudo por w, multiplicar por dx. E depois de algumas simplificações eu obtenho essa relação. Integrando, eu concluo que a minha função w vai ter essa cara aqui, onde há uma constante arbitrária. Uma vez que encontrou w, a gente consegue encontrar u, como u' é igual a w, e w é a sobre x. Integrando essa relação, eu obtenho que a u tem que ser a logaritmo de x mais b. Vamos apagar essa tela para continuar com a resolução. Item 6, eu pego a função u que eu encontrei e multiplico por y1. Então, a minha outra solução vai ter que ter essa cara aqui. Eu vou distribuir aquela multiplicação por raiz de x. Eu obtenho essa expressão. Agora, notem o seguinte. Eu estou procurando aqui só por uma outra solução. Por uma função, não uma família de soluções. Só por uma função. Então, a princípio, eu poderia escolher aqui quaisquer valores para essas constantes a e b, porque eu só preciso de mais uma função, não preciso de uma família de funções. Acontece que, se a gente olhar para esse último termo aqui, b raiz de x, isso daqui não é diferente da primeira solução que eu tenho, que é a função raiz de x. Né? Esse termo aqui é uma combinação linear dessa primeira solução. Tá? Então, eu não preciso desse termo aqui. Eu já sei que isso daqui resolve a equação diferencial. Agora, esse termo aqui é um termo novo. Então, esse daqui é um termo que eu vou querer manter. Então, eu vou fazer aqui uma escolha para essas constantes a e b. De novo, né? Eu posso fazer uma escolha porque o que eu estou procurando é só por mais uma solução e não por uma família de soluções. Antes disso, vamos só perceber uma coisa. Como tem essa raiz de x, x tem que ser sempre positivo, né? X tem que ser sempre positivo, então aquele logaritmo eu posso reescrever dessa maneira. E daí agora sim, eu vou escolher constantes que deixem essa expressão mais simples. Então eu vou escolher aqui b igual a zero, porque eu não preciso daquele termo que tem b, porque eu já sabia que aquele termo era uma solução da equação diferencial. E eu vou escolher a igual a 1, porque é o jeito mais simples de manter aquele termo com logaritmo. E, portanto, a minha segunda solução tem essa cara aqui. Ou seja, a partir daquela solução raiz de x, eu encontrei essa outra solução, logaritmo de x, raiz de x. Bônus aqui nessa resolução, a partir dessas duas soluções eu posso construir a solução geral. Então, a gente sabe que a solução geral ela é essa combinação dessas duas soluções que eu tenho. Então, a solução geral é dada dessa forma. E, usando as expressões que eu obtive agora, eu tenho que a solução geral para aquela equação diferencial é c raiz de x mais d raiz de x logaritmo de x. Certo? Então, aqui a gente já deu um passo a mais na resolução das nossas equações diferenciais. O que a gente fez aqui foi ver como conseguir uma segunda solução da equação diferencial quando você já tiver uma. Isso não resolve todos os nossos problemas, porque a gente ainda não sabe como determinar uma solução para a equação diferencial. Então é isso que a gente vai fazer a partir dos próximos vídeos. Então tá, gente, por hoje é isso. Façam os exercícios, mandem dúvidas no fórum e até a próxima. Tchau!